Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir da Rádio Savana 100.2. É um programa que pode ver em diferido na televisão independente de Moçambique aos domingos, terças e quintas-feiras às 21 horas. Também ouvir aqui nesta rádio aos sábados às 12 e aos domingos às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Boa noite. Bem disposto para mais um programa. Claro, também tem absolutamente. que estar. Se não está disposto, imagina os nossos ouvintes e telespectadores. Absolutamente. Fernando Lima, vamos continuar a olhar para os temas que têm nos acompanhado para este programa, o ciclone Idai. Também vamos ver para o braço de ferro que propõe a CTA e o MITES, e vamos comentar um grande negócio que foi fechado esta tarde. Mas antes disto, vamos ao seu foco de semana, que é o feijão boer. Bem, o feijão boer é não sei se lhe vou chamar feijão, porque o aspecto não é bem de feijão, é aquilo que muitos de nós chamam lentilhas, os indianos chamam de dal. E o dal é para os indianos da Índia o equivalente à shima ou milho para uma parte dos moçambicanos, uma vez que a apetência pelo milho varia de zona para zona em Moçambique. O que acontece é que o feijão boer em Moçambique tornou-se na última década, tornou-se uma cultura de rendimento de referência para os camponeses moçambicanos, tal como no passado, e todos sabemos das referências negativas que o algodão tem para os moçambicanos, nomeadamente o regime de concessão, a ligação dos camponeses com o próprio concessionário do algodão. Apareceram nas últimas décadas duas culturas notáveis no campo que são, de facto, rendimento importante para os moçambicanos: o gergelim e o feijão boer. Porque também pela própria natureza da cultura, ou seja, o serviço da agricultura em relação a essas duas culturas, ou seja, os cuidados são muito menores do que os cuidados que o camponês, que o agricultor tem que ter em relação ao algodão. Então, nos últimos anos, o feijão boer conseguiu, inclusivamente, ter preços que ultrapassaram o próprio gergelim. Acontece, porém, que, fruto das políticas agrárias e comerciais na Índia, dos incentivos que os agricultores indianos tiveram, a Índia, nos últimos dois anos, tem tido uma superprodução de dal, e isto impôs restrições às exportações moçambicanas. Como é que reagiu o governo de Moçambique a estas restrições indianas? Cortou, digamos, o circuito do livre mercado ou da economia de mercado em relação ao feijão boer. Ou seja, o feijão deixou de ser comercializado no campo, funcionando o princípio do livre mercado, ou seja, o camponês vende a quem oferece mais, para haver um sistema de cotas. O sistema de cotas não influi diretamente sobre o camponês, mas influi sobre as exportações, ou seja, as pessoas passam a ter uma cota de exportação junto do Ministério do Comércio e Indústria. Ora, qual é o problema do sistema de cotas? O sistema de cotas criou, e penso que vamos no segundo ano do sistema de cotas, um clientelismo em relação a esta cultura específica. Significa, se eu sou do Partido Frelimo, se eu tenho um amigo, um familiar no Ministério da Indústria e Comércio, passo eventualmente a ser beneficiado por uma cota de exportação do feijão boer. Ou seja, começou a haver tráfico de cotas. Tráfico de cotas, porquê? Porque se eu atribuir uma cota de 1.000 toneladas, 1.000 toneladas é insignificante, são 100 caminhões cavalos, isso é irrelevante, mas 1.000 toneladas para uma pessoa completamente ignorante, quer no circuito de exportação, quer no circuito de comercialização, quais são os poderes que aquela pessoa tem? Aquela pessoa tem apenas um papel que lhe dá direito a exportar
1000 toneladas de feijão. Então, o que é que aquela pessoa faz com o papel? Vende a um grande exportador. Onde é que foram atribuídas essas cotas? No eixo Nampula, Nacala, um eixo que nós conhecemos como sendo talvez o maior tráfico de influências, o maior centro de corrupção em Moçambique. Aliás, acaba de ser absolvido no tribunal de Nampula, um desses grandes tubarões, sobre o qual pesavam também grandes suspeitas e grandes ligações ao Partido Frelimo. No passado, também, o sistema de cotas, ou este sistema de clientelismo, funcionou em relação a outros fenómenos. Por exemplo, licenças de pesca. Temos pessoas que nunca viram uma magumba, nem uma amarora, mas tinham licenças de pesca que repassavam a licença de pesca para um sul-africano ou para um chinês. Isso acontece também em vários setores, sobretudo na construção civil. Absolutamente. Portanto, o meu mérito foi ter uma conexão naquele ministério específico que me fez ter a licença de pesca. A mesma coisa com a concessão mineira. Fui abençoado com uma concessão mineira, não percebo nada de tantalites, de iemenite, de zarcão, dessas coisas todas, mas eu tenho aquele papel, e aquele papel tem valor, porque aquele papel dá-me direito a eu chegar a um chinês, até chegar ao pé da própria Vale ou da Rio Tinto e dizer: podem anexar mais a minha concessão à vossa grande concessão, quero tanto pela minha concessão. Então, isto é uma forma clientelista, aquilo que os teóricos chamam rent-seeking, portanto, os rendeiros da nomenclatura, ou a elite rendeira, ou, talvez mais no vocabulário moçambicano, a elite comissionista. Porque vimos agora, no próprio caso das dívidas ocultas, o que é que são todos esses indivíduos? São os peões à volta de 2,2 mil milhões de dólares. Obtiveram comissões de 8 milhões, a um que teve uma comissão de 33 milhões. Mas o que é que são 33 milhões em comparação com 2.200 milhões? Então, voltando ao feijão boa, este sistema das cotas favorece corrupção, favorece clientelismos, favorece um certo esquema montado nas províncias em que há uma grande cumplicidade entre elites políticas e elites comerciais, e eu junto mais um elemento, talvez um elemento muito subversivo, uma vez que este relatório é recente. Estas elites económicas e elites políticas estão ligadas também ao fenómeno do tráfico de drogas em Moçambique, do tráfico de drogas que opera na costa entre Cabo Delgado e Nampula. Portanto, uma investigação bem feita eventualmente vai encontrar conexões em todo este circuito comercial da zona de Nampula e as drogas e também uma determinada elite política num ano eleitoral em que os partidos políticos precisam de ter muito dinheiro para financiar as suas campanhas. Muito bem, Fernando Lima, falando de dinheiro, vamos agora comentar um grande negócio fresquinho, acabadinho de ser comunicado. A Chevron comprou a sua concorrente, a Anadarko, por 33 mil milhões de dólares. Estas notícias já acabadinha de sair, está a mexer também com alguns setores financeiros próximos do governo que acham que vai se cobrar umas boas mais-valias. Bem, esta notícia é uma bomba internacional. Ou seja, há muitos anos que havia esta interrogação. A Anadarko nunca levou a cabo um projeto de exploração de oil and gas. Portanto, digamos, engordava os frangos como as pequenas empresas e as médias empresas do oil and gas, e depois, quando o frango está gordinho, vendem às grandes. Quem são as grandes? São a BP, são a Shell, são a ExxonMobil. Então, não foi vendida a Anadarko não foi vendida nem à Shell
nem à Exxon, muito menos à estatal chinesa. Nunca iria acontecer, mas foi vendida a outra grande companhia americana que, ao fazer esta transação, fica exatamente no mesmo patamar da ExxonMobil e da Shell. 33 mil milhões de dólares são 3 vezes o total da dívida moçambicana. Ou seja, a dívida moçambicana anda ao nível dos 11 mil milhões. Esta transação foi 33 bilhões. Esta é portanto, a Chevron, também para as pessoas terem referência, é a companhia que sucedeu à Gulf. Portanto, a Gulf, que é a companhia de petróleo, a Gulf Oil, que no tempo colonial fez prospecções no delta do Zambeze e também em Pand. É conhecido este grande incêndio que houve em Pand e depois, portanto, a Gulf Oil acabou por se afastar e o gás de Pand e Teman, acabou também por ser explorado não por uma companhia americana, mas pela Sasol sul-africana. Este negócio, só para se ter a dimensão deste negócio, de ontem para hoje, ou seja, de quinta para sexta-feira, as ações da Anadarko valorizaram 39%. Ou seja, se eu tinha ontem ações da Anadarko e as mantive, ganhei 40%. Se eu tiver ações de $1.000, ganhei $400 em $1.000. Como é que vai ser materializada a operação? Esta operação vai ser materializada uma parte, cerca de 22 mil milhões de dólares em ações negociadas em bolsa, mais 8 mil milhões em cash. Significa os detentores de ações Anadarko vão receber uma parte das ações Chevron, mais uma parte em cash. Para se ter a grandeza desta operação, esta é a maior operação em termos de oil and gas desde 2015, quando a Shell... E depois aqui tens a Chevron também vai assumir as dívidas da Anadarko e toda a operação dessa transação vai estender qualquer coisa como a 50 mil milhões de dólares. Esse é o novo valor da Anadarko, portanto, o novo valor da Anadarko integrada na Chevron, 50 mil milhões. Esta operação de que falava, a aquisição do BG Group pela Shell, em 2015, foi uma operação no valor de 47 mil milhões de dólares. Portanto, esta é a maior operação desde 2015 na área do oil and gas. E também sabemos, por toda a informação disseminada, que a Anadarko é essencialmente uma empresa de gás e não tanto de petróleo. Portanto, isto significa que, estrategicamente, a Chevron, ao fazer esta aquisição, está a dar uma indicação estratégica do valor de futuro, do valor em termos também ambientalistas, do valor do gás versus petróleo. Isto acontece no momento... Isso também anima o mercado moçambicano. Nós, daqui a alguns anitos, somos um player a ter em conta neste setor de oil and gas. Absolutamente. Mas quando tem sempre havido esta dúvida metódica em relação ao gás, nomeadamente em relação aos preços do gás e em relação à exploração de gás a grande profundidade, como é o caso da exploração do gás na bacia do Rovuma. Olhando para este negócio, Fernando Lima, isto não vai atrasar um pouco? Vai atrasar ou vai antecipar a decisão final de investimento pelos posicionamentos que há de figuras ligadas ao setor? Isto é Ou daqui a seja, nada. no dia que esta transação é anunciada, e é importante referir que esta operação só vai ser realizada em termos práticos no segundo semestre
no segundo semestre Deste ano. deste ano, é importante saber qual será o posicionamento dos novos detentores das ações da Anadarko. De qualquer forma, nós estamos à boca da decisão a anunciar pela Anadarko, que é prevista para as próximas 2 semanas. Será que o espaço de 2 semanas dá para fazer um adiamento? Não sei. Não queria ser perentório num comentário desta natureza, embora seja inclinado que é como um comboio travar em cima da estação. Ou seja, é difícil travar uma decisão para a qual que era esperada em 2 semanas. De qualquer forma, no global, são boas notícias para Moçambique. Claro que na economia de mercearia de Moçambique há setores que já devem estar a esfregar as mãos em relação às potenciais mais-valias que andam à volta nas transações anteriores, andam à volta de entre 18% a 20% dos 32% que estabelece a lei em termos de imposto. Ora, a questão, e isto vai envolver claramente equipas legais de Moçambique e também da Anadarko. Aliás, é interessante notar que o Credit Suisse era o assessor financeiro da Chevron. Portanto, todos os outros da parte da Anadarko, o assessor era a Goldman Sachs. Depois tem todas essas grandes empresas de assessores jurídicos, mas nenhuma dessas grandes empresas está ligada às dívidas ocultas. De qualquer forma, a questão é a seguinte: a Chevron não comprou a Anadarko Moçambique. A Chevron comprou a casa-mãe da Anadarko e comprou a casa-mãe da Anadarko. Não sei se o comprou nas Ilhas Virgens, se comprou nas Maurícias. O argumento pode ser para comprar a mãe e comprou os filhos também. Penso que essa vai ser a linha. Como aconteceu na operação do Barclays Bank e do grupo Absa, entrou, dominou 60%, também ficou com o ex-Banco Austral, que era detido pelo Absa, e agora ficou Barclays Bank Moçambique. Não tínhamos dúvidas que, em termos práticos, é isso. Agora, há uma diferença entre a praticabilidade do negócio, ou seja, há novos donos da Anadarko. Provavelmente vai deixar de existir a própria sigla Anadarko e, portanto, o universo Anadarko vai ser incorporado no universo Chevron. Mas legalmente existe uma entidade chamada Anadarko Moçambique. E a Anadarko Moçambique formalmente toma conhecimento que tem novos patrões lá fora, ou seja, os próprios patrões da Anadarko Moçambique podem se manter os mesmos. Portanto, há aqui uma batalha legal a ser efetuada, mas tenho algumas dúvidas se Moçambique, com esta operação, ou seja, não teria dúvidas se a Chevron tivesse comprado uma parte do bloco, do bloco 1, tivesse comprado como anteriormente em relação à Eni ou à CNPC chinesa em relação à Anadarko, se não estou em erro. Neste caso, o bloco, não houve nenhuma mexida no bloco 1. A Anadarko continua a ser a empresa líder da exploração do gás, continua a ser a empresa líder em termos de fatia de fatia no bloco. Aquilo que mudou há novos patrões da Anadarko. Há aqui também muitas similaridades em relação à operação
de venda da Riversdale Ao Rio Tinto. à Rio Tinto, da qual Moçambique nunca beneficiou, e uma parte da argumentação foi exatamente de dizer que esta operação ocorreu no exterior, não foi efetuada sobre os ativos da Riversdale em Moçambique, e, portanto, não tinha nada que haver dividendos a favor de Moçambique. Penso que é uma parte da argumentação, penso que vai ser difícil, mas não tenho a mínima dúvida que Moçambique vai tentar beneficiar-se desta mega... Como também tentou nesta operação da Riversdale Rio Tinto. Exatamente. Como ainda continua, se formos a ver, os funcionários do Ministério das Finanças têm sempre lá uma linha, digamos, quase de bravata em relação a este assunto. Nós sempre dizemos aqui no programa que Moçambique nunca vai ver a mais, porque inclusivamente estão a argumentar sobre uma empresa que deixou de existir, a Riversdale, mas a própria Rio Tinto deixou de existir em Moçambique, uma vez que vendeu a sua operação em Moçambique à ICVL. Portanto, torna-se ainda mais difícil de Moçambique prosseguir os seus intentos em relação à Rio Tinto, não obstante a Rio Tinto ser um grande conglomerado internacional. Muito bem, Fernando Lima, este é um tema que ainda vamos discutir nos próximos programas, mais desenvolvimentos vão recair ainda sobre ele. Agora vamos comentar um pouco este braço de ferro entre o Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social e a Confederação de Sociedades Econômicas, a CTA, em torno da proposta da Lei do Trabalho. Há diferenças. A CTA critica a forma como foi conduzida a revisão e diz que o Ministério não considerou as suas contribuições. O Ministério encara com preocupação e estranheza o desdobramento da CTA, porque diz que tudo foi feito na base do consenso na Comissão Consultiva do Trabalho. A CTA diz que só tomou conhecimento do novo draft que foi enviado pelo Conselho de Ministros para a Assembleia da República, quando foi notificado pela primeira comissão para começar o debate. Que juros, Fernando Lima, neste debate? Bem, duas notas prévias. Eu pertenço à atual liderança da CTA, não a direção em si, mas sou vice-presidente de um ploro, que não tem nada a ver com o ploro do trabalho, e sou um gestor de empresas, ou seja, sou uma parte interessada nesta nova configuração da Lei do Trabalho. Dito isto, eu penso que o Ministério do Trabalho, como em ocasiões anteriores, nomeadamente em relação à última revisão da lei que foi feita, não andou bem. Ou seja, criou-se uma determinada expectativa e depois aquilo que é o produto final, neste caso, o produto que foi para a Assembleia da República, não corresponde aos consensos alcançados com os sindicatos e com os empregadores. O Ministério tem o direito de fazer isto. Quanto a mim, o Ministério e o Conselho de Ministros têm o direito de fazer isto. Mas isto altera as regras do jogo. Ou seja, o que é que altera? Na próxima vez é legítimo a Confederação dos Empregadores dizer: por que é que vocês nos estão a convocar? Nós viemos aqui, gastamos dinheiro com consultorias externas, a Sal e Caldeira passa a publicidade, a Sal e Caldeira esteve a acompanhar este processo desde o início, fez vários documentos de assessoria à CCA, pelos vistos, apesar dos nossos pareceres, não somos vistos nem achados no processo. Portanto, esta é, digamos, um epílogo
como poderá... como o argumento foi apresentado pelo Ministério Público na África do Sul, quando os advogados chegam e dizem, não, isto, o executivo é que tem que resolver. Não, então, porque é que estamos aqui a perder tempo? Se o Ministro da Justiça a que tem a faca e o queijo na mão, parece que nós somos aqui umas marionetes que estamos a exercitar o direito público, o direito internacional. Então, penso que houve uma quebra das regras de jogo e de regras de diálogo que estão estabelecidas há muitos anos. Agora, em termos práticos, quais são os problemas decorrentes deste virar de costas entre a CTA e o Ministério do Trabalho? É que, do meu ponto de vista, à medida que os mecanismos da lei de mercado, das leis do mercado vão sendo implantadas em Moçambique, à medida que os mecanismos das leis de mercado, da própria evolução do empresariado, das empresas moçambicanas evoluem no terreno, à medida que há uma nova percepção destes fenómenos de capital e trabalho, a lei deve exatamente acompanhar esta evolução. Ora, aqui quer-me parecer que há um fim-capé e sobretudo da parte dos sindicatos, porque os sindicatos perceberam que tinham um aliado de vulto no Ministério, inclusivamente tentaram reverter algumas transformações que tinham ocorrido na última revisão, nomeadamente em relação às indemnizações que são devidas aos trabalhadores quando há um processo de despedimento. Então, a CTA e os empregadores sentem-se muito frustrados com uma série de questões que foram colocadas, que inclusivamente foram acordadas e depois, quando são confrontadas com o documento na Assembleia da República, essas questões deixaram de existir. Por exemplo, ninguém contesta que as mulheres moçambicanas, é um grande ganho para as mulheres moçambicanas passarem de 60 para 90 dias, inclusivamente, que essa ausência por maternidade seja extensiva ao cônjuge. Ninguém põe isso. Agora, para onde é que vai o ónus da responsabilidade em termos patrimoniais ou em termos comerciais, em termos económicos desta questão? Isso é preciso ser esclarecido. Isto é uma questão que depois é remetida para o INSS ou os patrões a que têm que assumir uma questão que o Estado concede aos trabalhadores. Estão as empresas moçambicanas preparadas para encaixar mais, digamos, férias de maternidade por mais 30 dias? É um ponto de interrogação. Há sempre o papão da mão de obra estrangeira. Eu vi o presidente do Pelouro, o António de Sousa, a explicar na televisão esta coisa e penso que explicou isto de forma dramática. Qual é a empresa moçambicana que está interessada em recrutar mão de obra externa quando sabe que a mão de obra externa é mais cara e tem outros compromissos que não se podem comparar ao recrutamento de quadros moçambicanos? Ninguém é esquizofrénico ou é masoquista. Portanto, há um debate, quanto a mim, há um debate falso sobre a mão de obra externa. Ninguém tem prazer em recrutar esta mão de obra. Buscar alguém fora enquanto tem solução interna. Exatamente, mas se buscam soluções externas é para essa empresa, essa instituição beneficiar desse know-how que beneficia a empresa, mas também beneficia outros moçambicanos que... Mas o governo já quer limitar em apenas 2 renovações. E o papel daquele do expatriado é formar também alguém que vai substituir. Certo, mas a questão é mais profunda. Por exemplo, pensou-se que o sistema de cotas de recrutamento externo em função do número de trabalhadores, que seria um processo automático e isto desburocratizaria toda essa questão de balde.
o Ministério tem sempre uma palavra a dizer, isto depois traz corrupção pelo meio, os escritórios de advogados adoram estas coisas, porque para discutir cada contratação, um escritório de advogados cobra entre $2.000 a $5.000 por cada quadro externo a integrar nas empresas, muitas vezes integrando já as luvas que são pagas ao próprio Ministério do Trabalho. Portanto, quanto a mim, a questão da contratação de mão de obra externa está volatilizada, está politizada, está ideologizada, inclusivamente com um toque, muitas vezes, de xenofobia e chauvinismo, tipo, os estrangeiros vêm aí para nos roubar os empregos, quando depois, na prática, o que é que nós vemos? Vemos tratoristas chineses a conduzir as tais de máquinas que os moçambicanos podem conduzir. Mas aí já não há problema do chinês conduzir o caterpillar e conduzir o trator, porque aquele contrato, porque aquela empresa tem proteção política, logo não se aplica a lei do trabalho como se deveria aplicar, quer em relação às cotas, quer em relação à transmissão de know-how, quer em relação ao guarda-chuvas maior, que é todo o debate se deve ou não deve ser contratada mão de obra externa em relação a um determinado pelouro ou uma determinada empreitada. Muito bem, Fernando Lima, voltaremos para fechar este tema. Agora vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, continuamos a discutir esta polêmica na proposta da lei do trabalho. Agora, a proposta foi depositada pelo Conselho de Ministros no Parlamento e já começaram as audições. Este também o Parlamento é soberano. Este é um fórum também que a CTA pode fazer passar aquilo que não conseguiu passar no governo. Penso que sim, existe todo o potencial. De qualquer forma, nós sabemos quanto vale o Parlamento. Portanto, no fim do dia, será aquilo que o Partido Frelimo decidir em relação às relações de trabalho em Moçambique. Se os trabalhadores e os sindicatos devem continuar a ser carregados ao colo, ou se há uma maior abertura para que funcionem as leis do mercado. E atenção, as leis do mercado não significam precariedade de emprego, menos direitos para os trabalhadores. Mas é importante que existam sindicatos fortes. Esse deve ser, numa economia capitalista, que é a economia de Moçambique, os sindicatos têm que ser fortes para defender os trabalhadores. Agora, há uma diferença entre sindicatos fortes que defendem os trabalhadores e sindicatos que são levados ao colo pelo Ministério do Trabalho. Porque até agora, onde é que vai bater os sindicatos, onde é que batem à porta? Batem à porta, invariavelmente, no Ministério e, portanto, o grande baluarte sindicalista continua a ser o Ministério do Trabalho e não a Confederação dos Trabalhadores. E também há a questão das PMEs, de celebrarem contratos. Há também um problema na questão dos prazos certos. A CTA está a defender que nos seus primeiros 10 anos o governo baixa para 8, os sindicatos que nem queriam prazo nenhum, mas propuseram 6 anos. As PMEs são sempre as principais vítimas em todo este tipo de debates. Vejamos esta situação completamente ridícula. É nas PMEs que habitualmente não existem células sindicais nem sindicatos. Então, para um processo disciplinar ir avante, e a questão do processo disciplinar foi uma das questões de batalha, um dos pontos de conflito nesta revisão do trabalho, porque se pretende
um processo disciplinar muito mais célere, muito mais flexível, um processo disciplinar que, em última análise, afaste das empresas os maus trabalhadores, aquelas que são as maçãs podres nas empresas. Ora, quando uma PME não tem um sindicato estabelecido na empresa, o que é que tem que fazer? Tem que ir na sua cidade, no seu distrito, à procura da sede desse sindicato, que nem conhece o trabalhador em causa, para obter uma carta e para obter um carimbo. E por essa carta e por esse carimbo, paguem variavelmente entre 2.000 a 10.000 meticais. O sindicato atesta de um trabalhador e de um processo disciplinar que nunca conheceu mais. Quando se vai ao tribunal, e se o juiz não vir no processo a pensa, a carta, a chancela do sindicato, isto em termos processuais dá para a causa ser dirimida a favor do trabalhador, uma vez que também existe um grande preconceito, e em todo o debate da revisão da lei do trabalho isto foi evidenciado, que existe aquele princípio geral do direito que diz, na dúvida, como é que se diz, dirime-se uma causa a favor do réu. Aqui em Moçambique, quando são causas do trabalho, na dúvida, o trabalhador tem sempre razão. Portanto, a empresa, quando vai ao tribunal, já sabe à partida que vai ser condenada, porque a tendência dos juízes é condenar as empresas em benefício dos trabalhadores. Muito bem, Fernando Lima, este é o tema também que continuaremos a acompanhar também nos próximos programas. Agora vamos ao ciclone Idai, numa altura em que estão a crescer as denúncias de desvios donativos. O governo criou uma comissão para acompanhar a distribuição de alimentos às vítimas de ciclone e também das inundações. A comissão é liderada pelo Ministro da Agricultura e Segurança Social e Segurança Alimentar, Higino Marul, e integra também vice-ministros. É um bom ponto de partida, Fernando Lima, para garantir uma boa gestão e distribuição dos alimentos e afastar toda a tensão à volta disto. Como referencias, é um bom ponto de partida, mas não basta. É preciso um escrutínio muito mais agressivo em relação aos donativos. É preciso, inclusivamente, quase um policiamento cívico, não da polícia sobre os mercados informais, mas um policiamento da sociedade para determinar se os bens da ajuda estão a ser desviados para os negócios. Quando vinha para aqui, por exemplo, vi um grande escândalo na Guiné-Bissau que $1 milhão num donativo de arroz foi desviado não por um pequeno pilha-galinhas ao nível da cidade da Beira, por vários ministros e vários ministros daqueles órgãos de soberania, tipo o ministro do Interior, que desviou o arroz doado pela República Popular da China. Portanto, é preciso que sejamos verdadeiramente proativos para assegurar que os donativos cheguem a quem deles precisam e não sejam comercializados, mas que não sejam fonte de enriquecimento adicional de pessoas ligadas ao fenómeno das ajudas e da assistência humanitária. E também está em preparação uma conferência internacional de doadores, que será realizada na Beira e organizada conjuntamente com o Conselho Autárquico da Beira e com o Governo Central também. Será também criado um gabinete de reconstrução apoiado pelo ONU. A ONU tem um sistema já previamente preparado para a reconstrução desse tipo de natureza. São passos importantes, Fernando, que estão a ser dados, ou algo mais tem de ser feito? Eu penso que os passos são importantes e são estruturantes, mas eu acho que algo de prático tem que acontecer já. E tem que acontecer já em termos de travar uma série de ações que estão, ações espontâneas, diria, que estão em curso, nomeadamente em relação à reconstrução da Beira, com as mesmas asneiras, os mesmos defeitos que aconteceram no passado.
basta olhar os jornais ou basta ir in loco, e volto a trazer à colação a Praia Nova, para se ver que neste sítio completamente impróprio está em curso a reconstrução deste bairro. Será que não devia haver uma medida enérgica em relação a este bairro? Será que não deviam haver outras medidas enérgicas em relação a outros bairros? Será que o município da Beira, de mãos dadas com o Governo Central, não devia ir trazer lá dos seus gabinetes e dos seus armários toda uma série de planos de desenvolvimento municipal e tentar, desde já, fazer com que a matriz de reconstrução ou da reconstrução precária obedecesse a essa mesma matriz, porque assim corremos o risco, se estas ações não forem desde já lançadas no terreno, de que quando chegarmos ao fim de maio, que é quando está prevista esta conferência, já estão uma série de asneiras cometidas mais. Depois vamos começar noutro fenómeno, que agora é um fenómeno quase natural em Moçambique, que é o fenómeno da indemnização. Ou seja, eu estou aqui na Praia Nova, já fui indemnizado 3 vezes, ainda preciso de ser indemnizado pela quarta vez mais. A pessoa que teve terrenos no Dondo, porque uma parte destas pessoas tem sido habitualmente canalizada para o distrito do Dondo, já venderam os terrenos no Dondo e já voltaram à Praia Nova. Portanto, já realizaram algum dinheiro com uma operação que anteriormente foi desencadeada pelo município ou pelo governo provincial. Portanto, eu penso que é preciso andar mais rápido e tomarem-se medidas muito mais enérgicas, porque este é o momento próprio dessas medidas enérgicas serem tomadas, e essas medidas serão melhor compreendidas nesta altura do que daqui a 2 meses, quando as águas estiverem desaparecidas. Vamos entrar na época seca, portanto, só lá para outubro é que vamos outra vez ser fustigados pelas chuvas, só em janeiro é que virão as marés vivas. Portanto, a memória é curta e agora o que é necessário fazer é desenvolver todo este business das calamidades e das compensações decorrentes das calamidades. Também há números, há um relatório em que se calcula, que o Banco Mundial calcula prejuízo em 750 milhões e a ONU aumentou os números do apelo de 200 milhões para 300 milhões. Exatamente, são os números mais recentes, o que mostra e o que dá a dimensão do desastre que afetou toda a zona central de Moçambique. Só para se ter uma noção, dos 200 milhões do apelo das Nações Unidas, até agora as Nações Unidas só tinham contabilizado cerca de 30% desse valor. Desse valor. Ora, se aumentou para 300 milhões, isto significa que diminuiu a fatia da contribuição internacional em relação à dimensão do desastre, e o número de 750 milhões do Banco Mundial dá, de facto, a natureza dramática daquilo que foram as destruições no centro de Moçambique. E também os números da cólera da vacinação aparentemente andou muito bem. Com o evoluir da situação, eu espero que se faça em termos práticos o contraditório. Portanto, que outras agências especializadas analisem toda esta situação da emergência e do combate às chamadas doenças hídricas. É uma nova expressão que eu não conhecia, mas para mais de 3.000 casos detectados, haverem cerca de 7 óbitos até agora conhecidos, quando de um universo de 900 mil habitantes a inocular com a vacina da cólera,
se conseguiu uma percentagem de inoculação ao nível dos 98,5%, se estes números são fiáveis e são reais e são sérios e honestos, eu acho que é houve um grande trabalho que foi feito, e esse trabalho é explícito pelo número de óbitos registados, a não ser que haja uma operação paralela de ocultar cadáveres decorrentes de morte por cólera. Como estava previsto, agora o surto de cólera tende a diminuir, mas está em crescendo o surto de malária. Resta saber se o mesmo sucesso da vacina da cólera será atingido em relação à malária, não por método de vacina, mas pela distribuição massiva de redes mosquiteiras. Infelizmente, na zona de Sofala, tal como no resto de Moçambique, e eu pude observar isso nas visitas de helicóptero que fiz, parece que agora até as artes de pesca são exercidas pelas redes mosquiteiras. por rede mosquiteira, o que é de partir o coração, mas que dá a dimensão desta luta pela sobrevivência da população. Isto parte de igual modo do coração quando uma pessoa ouve que uma parte destes fenómenos de calamidades e de mudanças climáticas decorrem, por exemplo, da destruição do mangal, mas nós, se estamos em Sofala e se vamos para a zona de Nhangau, que é uma zona a norte da cidade da Beira, junto à foz do rio Savane, há caravanas e caravanas e caravanas de residentes na Beira a cortar mangal nesta zona, mas na foz do rio Savane, durante o dia, o som mais intenso é o som das katanas a cortar mangal nesta região de Sofala. Ora, assim é muito difícil fazer-se o tal de combate contra as mudanças climáticas. Muito bem, vamos a Maputo, vamos olhar para o acordo alcançado entre Maputo e Mbambane na bacia do Umbeluze. Eswatini, antigo Suazilândia, vai reforçar descargas nas águas para os pequenos do Bumbo. Isto é apresentado, Fernando Lima, como resultado da visita do Estado ao reino de Eswatini. Nessa altura, o presidente Nyusi foi duramente criticado publicamente por não ter adiado a visita àquele reino para acompanhar a situação calamitosa que se abatia sobre o centro de Moçambique. Agora é apresentado como um ganho político do presidente, que se justificava a ida do presidente ao Eswatini. Bem, os spin doctors sempre têm que fazer qualquer coisa para justificar, inclusivamente para justificar o injustificável. Eu não quero tirar méritos à iniciativa presidencial e a essa argumentação. Agora, é preciso também dizer que as descargas sistemáticas que devem ocorrer da parte a montante dos pequenos libombos, e nomeadamente a partir da Suazilândia, são reguladas por um acordo entre Moçambique e a Suazilândia. Portanto, a Suazilândia não faz mais do que aquilo que é a sua obrigação. Mas, numa situação de grande crise, que eu não consigo situar em termos de ano, mas há alguns anos atrás, houve como que uma ameaça velada da parte de Moçambique em relação à Suazilândia para exatamente as autoridades suazis aumentarem o caudal de água libertado no Umbeluze. Ora, o que é que se passa? A Suazilândia tem uma barragem de grande porte, e quando digo de grande porte, é menor do que a barragem dos pequenos libombos, mas que é vital para um país encravado, para um país com a dimensão que nós conhecemos, que é a Suazilândia. Ora, esta barragem é vital não só para o abastecimento de água aos maçoates, como também é vital, ainda mais importante, para a indústria sacarina, que é uma das bases em paralelo
com a indústria florestal, uma das indústrias estruturantes da Suazilândia. Agora, o que é que faz com que a Suazilândia apareça bem na fotografia como estando a aumentar os seus caudais? É que nesta ponta final da época das chuvas, digamos que houve uma bênção sobre a Suazilândia, portanto, aumentaram os níveis pluviométricos. A barragem de Mjoli, que é esta barragem no centro da Suazilândia, que tinha encaixes nos últimos 2 anos ao nível dos 50%, 60%, neste momento que estamos a falar, está com um encaixe à volta dos 90%. Ora, um encaixe na sua albufeira de 90% é um encaixe confortável que dá para libertar água, ou seja, dá para dizer que foi o presidente Nyusi que conseguiu, dá para dizer que estamos a cumprir os acordos, e é verdade que nas últimas semanas os pequenos libomes passaram de 22% de encaixe na sua albufeira para quase, estamos muito próximos dos 30%. E tendo em conta que a barragem está a libertar qualquer coisa como 2 metros cúbicos por segundo a jusante, significa que com este encaixe extra, eventualmente, não diria que são boas notícias para os consumidores de água em Maputo, Matola, Boane, mas são boas notícias para os produtores de banana ali da zona de Goba, Umbuluzi, que têm sofrido muito com estas restrições nos pequenos libomes, embora também isto exerceu uma grande pressão, nomeadamente para novos sistemas de irrigação, este sistema de gota a gota e todos os outros sistemas que são muito mais económicos em termos de consumo de água. As autoridades dizem que isto vai ajudar a levantar as restrições de consumo de água para o Grande Maputo. Não seria interessante manter as restrições para continuarmos a incutir nas pessoas a cultura de poupança? Eu penso que sim, porque aqui não há só problemas de poupança, há problemas da nossa própria rede. Ou seja, cada vez que nós aumentamos os fornecimentos de água à rede, aumentamos as perdas nesse mesmo sistema. Eu estou a citar isto de cabeça, aparentemente os sistemas de abastecimento de água têm uma cota entre os 10% e os 20% em termos de perda. Ora, aparentemente nós estamos acima desta cota, portanto, significa que nós tratamos água, portanto, água chamada água comercial, que depois é perdida e ninguém consome essa água. Se aumentarmos os consumos, estamos a aumentar o volume de água comercial que é perdida na rede. A água não é perdida na rede, aparentemente, nas suas componentes fundamentais do abastecimento, mas nas componentes secundárias e terciárias, porque essa é a rede que não teve investimentos, portanto, a rede das casas, dos prédios, das pequenas luzes, não teve qualquer investimento nos últimos anos e, portanto, não é possível, da noite para o dia, fazer-se um investimento e, sobretudo, quando uma parte desse investimento é da responsabilidade dos próprios consumidores. Temos 4 ou 5 minutos, vamos fechar com o caso das dívidas ocultas, é um tema recorrente aqui neste programa. Depois de tanto dizer que desconhecia o dossiê das dívidas ocultas, agora está claro que, na qualidade do governador do Banco de Moçambique e assessor econômico do governo, Ernesto Gouveia Goff, deu um parecer positivo para a contratação das dívidas e um processo autônomo foi aberto contra ele. A acusação mostra claramente que Gov desempenhou um papel ativo e esteve por dentro de todos os processos de contratação das dívidas ocultas. Claro, aqui havia dois cenários. Um cenário que seria o papel do Banco de Moçambique idêntico ao papel do Tribunal Administrativo e da Assembleia da República, ou seja, nenhum papel. Não foi isso que se passou. O Banco de Moçambique teve um papel idêntico
ao Ministério das Finanças. Portanto, o Banco de Moçambique fez aquilo que lhe competia em relação ao sancionamento das garantias, mas em momentos distintos e específicos, e esses momentos distintos e específicos são não só detalhados na acusação, mas já tinham sido detalhados no próprio relatório Kroll. O Banco de Moçambique sancionou determinadas operações sobre o exterior relativas às 3 empresas. Portanto, porquê? Porque o Banco de Moçambique tem este papel exatamente de ser o interface de todos os movimentos sobre o exterior. Por exemplo, aquela grande transferência ordenada pelo CIS a favor da Privivest. Quem comunica ao Mozabanco que é para fazer esta operação é o Banco de... o Banco de Moçambique comunica ao Mozabanco para se fazerem, acho que isto era uma transferência em três tranches, mas quem ordenou foi o Banco de Moçambique, ou seja, houve uma chancela de Estado, nomeadamente do Banco de Moçambique, para que um banco privado, um banco comercial privado, fizesse essas transferências para o exterior. Portanto, em termos práticos, estava muito claro que a direção do banco sempre esteve envolvida. Um dos pagamentos a Proíndicos aconteceu, já tinha arrebentado o escândalo. Das Portanto, dívidas ocultas. Se não me engano, é o último pagamento que foi efetuado em março de 2015 e, portanto, está devidamente assinalado este pagamento decorrente da dívida da Proíndicos. Manuel Cheng é extraditável, decidiu o tribunal, é extraditável para os Estados Unidos, mas também para Moçambique. Se as partes, o Ministério Público, a defesa, recorrer, e agora a bola está do lado do Ministro da Justiça. Claramente. E também pela própria sentença do tribunal, uma das dúvidas que subsistia, ou seja, se o protocolo da SADC estava ou não em vigor. Ora, se o tribunal citou o protocolo, parece-me que esse mesmo protocolo pode ser acionado. Portanto, independentemente dos recursos que possam ser estabelecidos, neste caso, os recursos funcionarão sempre a favor dos Estados Unidos. Não sei se o Ministério Público vai interpor recurso para bloquear a transferência para Moçambique, mas as possibilidades são para ambos os lados, uma vez que nos requisitos, sobretudo do protocolo da SADC, há requisitos que abonam a favor dessa mesma transferência para Moçambique. Não obstante, parece-me que o processo intentado pelas autoridades americanas está muito mais consolidado, é muito mais explícito e parece-me não haver dúvidas sobre a consecução dos crimes em território norte-americano e também uma regra de precedência, uma vez que foram as autoridades americanas que intentaram, digamos, em última análise, a ação que determinou a prisão preventiva de Manuel Cheng. Claro que, ao nível do Ministério da Justiça, prevalecem outros pressupostos que não têm que ser necessariamente de natureza legal, nomeadamente toda a questão da imunidade, se Cheng desembarca em Maputo e vai para a prisão, ou sai em liberdade, tipo o Anibalzinho, com saudação às massas no aeroporto. Portanto, isto são coisas que teremos que acompanhar e não sei, ou seja, neste momento é difícil de escrutinar qual será a posição do ministro sul-africano. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim
de mais um programa onde olhamos e comentamos sobre o negócio da Chevron e da Anadarko. Olhamos também para o impacto do ciclone Idai e também para o incontornável tema das dívidas ocultas. Eu sou Francisco Carmona, a André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.